Bem, amigo de Deus, eu sou o evangelista Uriel e venho em nome de Jesus Cristo, com auxílio do Espírito Santo, trazendo a palavra do Evangelho nesse estudo que estamos fazendo a respeito de um voto ao Senhor. Lembre-se do Salmo 76, versículo 11, que diz: Fazei votos e pagai ao Senhor o vosso Deus. Tragam presentes os que estão em redor dele, aquele que é tremendo. A Bíblia Sagrada, apesar de não instituir uma obrigação a respeito do voto, ela fala a respeito das pessoas que fazem voto e incentiva pessoas a se consagrarem a Deus, a colocarem sua vida diante de Deus numa oferta ao Senhor Deus. A maior oferta que alguém pode dar é a própria vida, mas você também pode fazer, entregar ao Senhor, consagrar ao Senhor bens que você tem. Você pode consagrar ao Senhor aquilo que é precioso para você, o seu tempo. Você pode consagrar ao Senhor ao ato de deixar de fazer alguma coisa para que o Senhor Deus ele receba aquilo como oferta. Então, o voto ele faz parte do serviço e da adoração a Deus. Então, como diz o Salmo 76, versículo 11, fazei votos e pagai. Então, você que anda ao derredor do Senhor Deus, você que anda com Deus, faça votos, consagre algo que é importante para você. E hoje nós estamos no segundo vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o voto dos patriarcas. É nos patriarcas que a instituição do voto ela ganha personalidade, ela ganha o caráter que ela tem de uma consagração, amém? Então vamos começar com o voto de Abraão, depois vamos falar do voto de Isaac e por fim do voto de Jacó, que é o mais polêmico de todos os três, né? Mas nesses três votos nós encontramos a prática do voto. Então, coisas que estão presentes no voto de uma pessoa que hoje vai fazer com sinceridade um voto a Deus. Hoje vai consagrar algo da sua própria vida a Deus. Hoje vai falar assim: Senhor, eu não vou mais andar por esse caminho, não vou ter mais essa prática. Eu vou deixar de fazer isso por um tempo para me consagrar a Deus. Então, o voto, o mecanismo do voto, as características do voto, eles são vistas nos patriarcas. Então, quando nós queremos entender melhor o que é voto, nós precisamos entender como foi o voto que eles fizeram, amém? O primeiro que nós vamos estudar é em Gênesis capítulo 22, né, a partir do versículo 6, que é o voto de Abraão. É o primeiro voto que nós vamos estudar, né? Então vamos ao texto, Gênesis capítulo 22, do versículo 6 em diante. Diz assim: Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar junto. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou o seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Amém? Então nós temos esse primeiro patriarca, que é o Abraão, oferecendo o filho dele. Então, quando você olha dentro da casa de uma pessoa, tem muitas coisas que a pessoa valoriza, né? Aquele carro que ele passa o dia todo lá polindo, às vezes um dinheiro que ela tenha guardado, outras pessoas têm um aparelho, um computador, alguma coisa, algum bem que ela considera, né? Outras pessoas é uma prática, né? Não, eu não posso deixar de ir na minha academia, eu não posso deixar de assistir aquela novela. Então, as pessoas geralmente têm coisas preciosas dentro de casa. O Abraão, que ele tinha de mais precioso, era o filho dele. Então, quando Deus ele quer provar a fé de Abraão e ele quer saber se realmente Abraão temia a Deus, Deus ele diz para Abraão: olha, traga-me o teu filho e oferece sobre o Monte Moriá, um lugar muito longe, né? Então, ele deveria demorar 4 dias de caminhada, né? de viagem, para chegar então àquele lugar. Então, Deus fala: me oferece o teu filho. E Abraão não nega isso, mas ele conduz o rapaz, chega até o monte, sobe até o monte. No meio da subida, ele recebe aquela pergunta que era mais pontuda do que qualquer punhal, né? No coração, que o menino pergunta assim: pai, eu estou vendo a lenha,
eu estou vendo aqui o fogo, e eu estou aqui vendo o cutelo, mas e o cordeiro? Cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão, ele diz assim, olha, Deus proverá para si o sacrifício. Então, nesse momento, Deus, o Abraão realmente ele demonstra a fé dele em Deus, né, como diz lá em Hebreus, né? Vamos ler aqui Hebreus capítulo 11, versículo 17 e 18. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, o recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Amém? Então, essa foi o voto feito por Abraão. Talvez você possa estranhar, porque não houve assim uma verbalização do voto. Mas você encontra todos os aspectos de um voto legítimo. Fora a verbalização, você tem ali aquele sentimento de quem iniciou isso, não foi o Abraão. Não foi Abraão que falou assim, Deus, está aqui o meu filho, eu vou te dar ele e o Senhor me abençoa depois. Não foi Abraão que iniciou isso. Quem iniciou foi Deus. Deus, ele queria pedir uma prova da fé de Abraão, e aquela prova de fé era nada mais, nada menos, algo que custasse algo a Abraão. Então, uma das primeiras características do voto é que não é uma coisa, o voto, aquilo que você oferece a Deus, não é algo que você dá porque está sobrando na sua casa, não é algo que você dá porque é aquela roupa velha, né, que você não usa mais e que alguém, mesmo que ela está rasgada, alguém vai poder aproveitar. O voto não é isso. O voto, ele começa com uma seriedade muito grande, porque o voto, ele impõe esforço. O voto, ele impõe realmente a entrega de algo precioso para Deus, algo de valor, algo significativo. Abraão, quando ele olhava na casa dele, ele via muitas riquezas, mas havia uma coisa que custou mais do que todas aquelas riquezas, porque mesmo que a riqueza tenha demorado 25 anos para poder ser acumulada, vamos dizer assim, ele ainda trazia um pouquinho lá da casa do pai dele, pegou um pouco lá no Egito e depois foi acrescentando. Aquela riqueza, ela não era tão grande, tão esperada quanto a coisa que ele esperou desde de quando ele casou com Sara, que era o filho dele. E essa coisa mais preciosa dentro de casa que ele resolveu oferecer. Essa coisa mais preciosa que ele resolveu entregar. Então o voto, aí também tem um problema, né, da prostituição do conceito de voto, porque muitas igrejas baseadas na ganância, ao amor ao dinheiro, ensinam as pessoas a trazer o voto e às vezes tem até aquele sentimento de obrigatoriedade. Mas no vídeo passado nós explicamos que o voto ele não pode ser obrigado, amém? Mas a verdade é que o voto é de algo significativo. O Abraão, ele trouxe o filho dele e não trouxe simplesmente para dar um passeio no monte, um lugar inóspito. Ele trouxe para sacrificar o filho dele porque Deus tinha pedido. Quando Abraão estende o menino, então esse episódio é chamado de Ha-Akedah, né? o atamento de Isaac, né? Então Abraão, ele entrega o que há de mais precioso, ele entrega o que há de mais valioso na casa dele. Então, o voto, uma primeira lição aqui do patriarca Abraão, é que o voto, ele realmente é algo que entrega, algo que realmente custa. Ah, mas é porque eu gosto tanto daquela novela. Então, você, às vezes, deixar de olhar o Instagram por um tempo, deixar de ver um programa que você gosta, deixar de, às vezes, fazer algo que você gosta, deixar de comer algo por um tempo, fazer um propósito de jejum, isso é um voto a Deus. Você não está dando alguma coisa que não significa, mas algo significativo, algo que realmente tem algum valor na sua adoração, né? Algo que realmente coloca no meio da sua adoração um esforço legítimo, uma imposição de algo que realmente vai custar a você dar, né? Então, por exemplo, na questão da entrega de um valor, um dinheiro, ou então de um bem que você tem. Não são poucas as vezes em que igrejas são iniciadas, igrejas são fundadas com propriedades que são doadas por pessoas, né? Pessoas que doam o terreno, doam até a construção inteira, pessoas que mantêm ministros do evangelho no campo missionário, e tudo isso não é feito por pessoas que dão o que está sobrando exatamente. Há muitas pessoas, ao ver o valor do evangelho, eles entregam realmente algo de valor, eles colocam algo de valor, não porque eles estão negociando com Deus,
mas porque Deus pôs no coração deles aquilo que seria feito, e eles, em obediência, realmente entregaram aquilo, né? Então, algumas características do voto nós já estamos vendo aqui, né? O voto, ele não é iniciado pela pessoa em si, pela pessoa que ela está querendo fazer um negócio com Deus. O voto não é isso. O voto, ele é iniciado pelo próprio Deus. Deus é que pediu o filho, Deus que pediu Isaac. E o voto, ele não é dado de algo que não tenha valor. O voto é a dádiva de algo significativo, algo que custa para você, algo valioso para você, né? Se fazer o jejum é difícil, então é possível que você seja convocado para fazer um jejum a Deus. Amém? E o voto, uma última característica aqui em Abraão, né, que eu quero ler, pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão, versículo 16, e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez e não me negado o seu filho, o seu único filho, versículo 17, esteja certo de que te abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Amém? Então, uma terceira característica do voto que nós vemos em Abraão é que realmente há uma recompensa. Você pode esperar a fidelidade de Deus se manifestar com poder extraordinário. No Salmo 76 nós vimos: fazei votos a esse que é tremendo. Então realmente você pode esperar uma resposta de Deus ao seu voto sincero. Não aquele voto que você iniciou tentando fazer um negócio com Deus, tentando impor a Deus algo, mas aquele voto que você faz porque Deus iniciou o processo, é algo que realmente significa para você, né, que você está abrindo mão daquilo, está entregando, é uma dádiva significativa de valor, né, de valor significativo, e é também uma coisa que você vai poder esperar em Deus a recompensa. Amém? Então, dando seguimento, o segundo voto aqui é o voto de Isaac, né? Então, você tem o Abraão, ele instituindo esse relacionamento com Deus e recebendo a bênção de Deus, só que o ministério de Abraão, por causa da limitação do tempo de vida dele, ele tem um fim, e dá seguimento ao seu herdeiro, né, que é o Isaac, né? Então, o Isaac, ele levanta um altar de adoração, né? Isso aqui está em Gênesis 23, 23. Dali, Isaac foi para Berseba. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de teu pai. Não tema, porque eu sou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor do meu servo Abraão. Veja que o relacionamento até aqui de Isaac, de Deus e Isaac, era baseado na aliança que Deus tinha com Abraão. Isaac ainda não tinha firmado ainda, da parte dele mesmo, um compromisso com Deus. Amém? Então diz no versículo 25, e Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor, e ali armou um acampamento, e os seus servos cavaram um poço. Amém? Então, nesse pequeno texto, parece que se faz muito injustiça com Isaac, né? Porque desde estudos que se faz na igreja, revistas de escola bíblica e comentários, se comenta muito pouco sobre Isaac. Só que Isaac é um patriarca que tem muita revelação de Deus para os olhos atentos, para aquela pessoa que realmente vai cavar ali o tesouro da revelação da palavra nessa história de Isaac. Amém? E nesse ponto, você vê primeiro Deus mostrando assim: olha, eu sou o Deus do teu pai, até agora. Quando o Isaac ouve isso, o Isaac ele recebe essa palavra e ele propõe uma coisa. Porque o altar, onde você constrói aquele altar, coloca um sacrifício e o queima em holocausto, ele é, de certa maneira, uma coisa pública. Então, todo o acampamento do Isaac, todas as pessoas que estavam em volta do Isaac, perceberam que ele estava oferecendo algo a um Deus, que era agora o seu Deus. Então, quando ele faz ele constrói esse altar, ele faz esse holocausto, ele estava proclamando publicamente que o Senhor não era mais o Deus do pai dele, só, era o Deus dele. Então ele estava consagrando o local que ele estava fazendo ali, né, porque era um local significativo para Deus, né, na história bíblica, e também estava consagrando a vida dele, dizendo assim: olha, agora esse Deus não é só o Deus do meu pai, esse Deus é o meu Deus. Ele estava consagrando a própria vida dele, né? Então,
É como o Isaac uma vez foi oferecido sobre o altar, né? Mas Deus ele entrou em providência. Assim também a oferta de Isaac era uma consagração. Então, depois que Deus apareceu em Berseba, Isaac responde, a resposta de Isaac é construir um altar. Ele ficou ali ao altar, invocou o nome do Senhor e armou ali sua tenda. A expressão hebraica usada muitas vezes pelos patriarcas é Vaikra Beshem Yahvé, invocou o nome do Senhor. Agora, Isaac estava invocando o nome do Senhor. Ele não era mais o Deus só de Abraão. Ele era o Deus que Isaac invocava. Ele era o Deus dele. Amém? Essa foi a consagração do voto de Isaac, né? Aqui, então, ou seja, uma lição que nós vemos aqui é que o voto, ele não é algo que é feito por quem está banalizando o voto assim, sem compromisso com Deus. Não adianta você falar assim, vou fazer um voto porque esse é o pastor, eu vou fazer o voto ao Deus do pastor. Eu vou fazer um voto ao Deus da minha esposa, do meu marido. O voto, ele é feito a alguém que realmente tem um compromisso com Deus, que está se comprometendo com Deus, que espera realmente que as dádivas de Deus, não como um negócio que está fazendo, como um comerciante, né, que vê o cliente hoje, depois passa um ano sem ver o cliente. Não é isso. O voto em si, a característica de voto, ela tem um relacionamento íntimo com Deus, no compromisso que a pessoa tem, porque não é o Deus de fulano de tal, não é o Deus do pastor, não é o Deus do meu pai, é o Deus, é o meu Deus. Eu estou invocando o nome do meu Deus. Então o voto ele é legítimo quando realmente você quer assumir um compromisso legítimo com Deus. Não uma negociação passageira em que você dá alguma coisa para Deus esperando alguma coisa em troca. Mas você está se comprometendo com Deus e colocando diante de Deus para fazer aqui parte do que será uma grande aliança com Deus em nome de Jesus Cristo. Então o voto, ele assume essa característica, ele invocou o nome do Senhor, né? Haikha Beshem Yahvé, e invocou o nome do Senhor. Aqui temos um compromisso público de culto, assim o voto de Isaac constituiu na publicação de que o Senhor é o seu Deus, né? Então, não é mais o Deus do pai dele, é o Deus dele. Então, ele está fazendo um voto não ao Deus do pai dele, ele está fazendo um voto ao Deus dele, consagrando o lugar, oferecendo a oferta e publicamente falando assim, gente, olha, eu não estou de brincadeira com Deus. Eu não sou uma pessoa que ausente do relacionamento com Deus. Eu e Deus vamos andar junto a partir de agora, né? Não é um voto condicionado como o de Jacó ainda, amém? O que é um voto condicionado? É aquilo que eu acabei de falar. Olha, Senhor, eu estou oferecendo isso e realmente estou confiando que o Senhor vai me abençoar. Nós vimos lá em Abraão realmente que houve essa condição, né? Que Deus, ele realmente, olha, porque você me obedeceu, porque você cumpriu o seu voto, eu vou te abençoar, amém? Então eu vou te dar essa graça, amém? Também aqui em Isaac, nós vemos Deus abençoando, né? Porque nós demos rapidinho, né? Que os servos de Isaac cavaram um poço. E parece uma coisa banal, né? Porque nós vivemos aí no Brasil com águas abundantes, né? Tomando banho 3 vezes por dia, porque tem muita água, lavamos calçada com mangueira, essas coisas todas. Então, parece uma coisa banal, mas numa terra desértica que ele estava peregrinando, cavar um poço e achar água era uma coisa extraordinária, uma riqueza muito grande, né? E isso aconteceu como prova de Deus falando assim, olha, eu vou te abençoar, você é abençoado, e eu estou mostrando isso através desse poço que os seus servos cavaram e que agora vai te dar água, tá certo? Então, dando seguimento agora, o voto explícito de Jacó, né? Então está lá em Gênesis capítulo 28, no versículo 20 ao 22, diz assim, então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, e prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que hoje colocou como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente darei o dízimo. Amém? Então esse já é um voto condicionado, né? Então o Jacó, ele já tem essa condição, porque você vê, o Deus chama Abraão consagra o relacionamento dele com Deus na oferta de Isaac,
vendo aí a fé de Abraão, tal, ainda era o próprio Deus falou assim: eu sou o Deus de teu pai, estou me revelando para você agora, diretamente para você. Então o Isaac falou assim: não, ele não vai ser só o Deus do meu pai, ele vai ser o meu Deus, né? Vai ser o meu Deus. Então, nesse ponto, o Senhor Deus passa a ser o Deus de Isaac. E agora, mais para frente, o Jacó, ele também tem o momento dele de fazer uma aliança com Deus. O momento dele de colocar-se diante de Deus. Só que ele já vinha nessa ideia, né? Poxa, o Abraão fez aliança com Deus e Deus o abençoou. Meu pai, Isaac, fez aliança com Deus e Deus abençoou. Então, Jacó já entra nesse sentimento, né? E ele coloca essa condição, amém? Só que ele não está entrando nessa condição como alguém que visita Deus uma vezinha, faz um negócio e depois vai embora. A vida de Jacó será totalmente transformada. O voto não vai ser um negócio de um momento, uma simples barganha. O voto de Jacó vai ser uma coisa que vai iniciar um processo que vai realmente mudar a vida dele completamente, da forma mais íntima que você possa imaginar que alguém possa ser mudado. Jacó foi mudado por esse voto que foi feito a Deus. Amém? Então diz aqui, preparei aqui o estudo, eu vou ler aqui algumas partes. O voto esse voto é o mais formal entre os patriarcas, né? Porque ele realmente fala: olha, se o Senhor for comigo, tal. Então ele dá os parâmetros do voto, né? Depois da escada ele declara: se Deus for comigo, me guardar nessa viagem, me der pão para comer e roupa para vestir, e eu voltar em paz à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Então, o texto, a transliteração do texto, né, vai dar Yaakov Neder. Jacó fez um voto, né? As promessas que Jacó fez dentro desse voto, né? O Abraão prometeu o filho dele, Isaac, né? Então ele realmente falou assim: eu vou lá no monte e vou entregar conforme Deus pôs no meu coração. O Isaac, ele consagrou o local ali, deu a oferta e consagrou a própria vida dele, dizendo: não, agora eu vou invocar o nome desse Deus porque ele é o meu Deus, né? E o Jacó, as promessas que ele fez foi o seguinte: o Senhor será o meu Deus. Primeira coisa que Jacó falou. Então você vê aí que o voto, ele não é uma coisa de você chegar numa igreja e de você negociar com Deus e depois ir embora. O voto envolve uma coisa muito mais profunda, em que realmente é um relacionamento entre Deus e aquela pessoa que está aliançada com Deus. O voto, ele não opera fora do universo da aliança. O voto, ele opera dentro do universo da aliança. Compromisso do voto, de você dar algo significativo, como você vê lá em Abraão, né? Ele está dentro dessa aliança que é feita com Deus, né? Uma aliança, não uma aliança passageira. Ele não é o Deus do pastor, ele não é o Deus da minha mulher, ele não é o Deus do meu pai. Ele é o Deus que é o meu Deus. Amém? Então, uma outra coisa, um outro voto que ele fez: a pedra que eu usei travesseiro será a casa de Deus. Esse voto ele não cumpriu nele mesmo, mas os descendentes dele, naquele lugar, construíram um templo ao Senhor. Amém? Então, foi cumprido, né? E ele dará o dízimo de tudo, né? Então, foi um propósito que ele fez: olha, 10% daquilo que passar pela minha mão será consagrado a Deus. Esse voto molda toda a história posterior de Jacó. Então, o voto dentro da aliança não é uma coisa que você faz de maneira passageira com Deus. O voto é realmente tão significativo que aquilo muda você, aquilo transforma você, né? Convém lembrar o termo bíblico, que é neder, né? O voto, que é uma promessa solene feita diante de Deus. O verbo correspondente é nadar, né? Fazer um voto. Então vamos encerrar esse vídeo, esse estudo de hoje, né? Ainda tem mais vídeo pela frente, porque é impossível nós tratarmos de um assunto tão poderoso, tão forte, quanto a questão do voto, em apenas 2 vídeos, né? Haverá mais vídeos, né, ensinando sobre isso. E eu espero que você não seja como uma daquelas pessoas que teve a mente destruída pelos riozinhos que você fica assistindo no celular de 30 segundos, que acostumou você ver videozinho de no máximo 30 segundos, 40 segundos, e você não consegue fazer um estudo mais profundo a respeito de um assunto tão importante, um assunto bíblico que pode mudar a vida de uma pessoa, mudar a sua vida. Eu espero que você venha assistir em outros vídeos também com a gente esse assunto, estudar com a gente sobre esse assunto a respeito do voto, amém?
Deus te abençoe, meu irmão.